Olá, amigas, amigos, sejam bem-vindos, boa noite para quem está nos acompanhando agora. Hoje são 9 de abril, são 20 horas e nós estamos iniciando a nossa live de toda terça-feira. Boa noite, Nath, querida sobrinha, boa noite. Boa noite, Lu Barroso Souza. Boa noite, Berna. Sempre um prazer recebê-la conosco. Boa noite aí. Nós vamos aguardar aí alguns instantes que as pessoas estão sendo comunicadas que nós estamos ao vivo pelo Instagram. Então, se você está nos acompanhando agora, a gente sempre lembra, né, que nós temos aí pessoas que vão estar assistindo esse vídeo posteriormente no canal do YouTube, já que todas as semanas, né, naturalmente, as lives não ficam gravadas no Instagram, elas vão para uma edição e posteriormente elas vão ser publicadas no nosso canal, Dr. Roberto Lúcio, Saúde Mental e Espiritualidade. Se você não conhece, vá ao YouTube, se inscreva. É importante que as pessoas se inscrevam para que fiquem sabendo, né, para a plataforma entender que tem pessoas que se interessam por esse assunto, para que isso possa ser divulgado. E marquem lá o sininho para vocês serem notificados, porque todas as semanas nós temos alguma novidade. Boa noite, Rita de Cássia. Boa noite, Masa FC 29. Boa noite, Júlia Tavares. Boa noite, filhota. Boa noite aí, Sarmo, Alessandra, boa noite, aqueles que estão entrando, participando da nossa conversa desta noite. Lembrando que nós estamos aguardando alguns instantes para que as pessoas sejam avisadas que nós estamos aí ao vivo. E hoje, sozinhos, as 2 últimas semanas, nós tivemos convidadas muito especiais, né? Na semana, 15 dias atrás, a doutora Mel Sampaio, que veio falar para a gente sobre traumas, e a semana passada a escritora Andrea Taubani, que veio nos trazer a contribuição da literatura infantil como ferramenta para prevenção e trabalho nos casos de abuso infantil. Boa noite, Rita. Também nós estamos felizes de tê-la aqui conosco nessa oportunidade. Vamos lembrando que a nossa conversa hoje são sobre movimentos primordiais para se alcançar a cura. Se você sabe de alguém que se interessa por esse tema, que precisa pensar sobre a questão da cura, e nós temos inúmeras pessoas ao nosso redor que sempre estão precisando disso, marque lá, pegue o aviãozinho, indique para eles participarem conosco, nos escutarem. Boa noite, Dorinha Henriques, boa noite. Vamos então começar a nossa conversa. E o nosso assunto hoje é, na verdade, sobre pensar em como a gente constrói um caminho de cura na nossa vida. Mas para a gente falar sobre cura, a gente precisa pensar em alguns conceitos sempre, né?
Quem nos acompanha toda semana sabe que eu tenho essa preocupação de conceituar algumas palavras para que a nossa conversa seja mais clara, para que as coisas possam fluir de maior tranquilidade. E o primeiro conceito que nós escolhemos para pensar é o conceito de saúde e, consequentemente, vamos falar sobre o conceito de doença. O conceito de saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, né, é o perfeito bem-estar biopsíquico, social da criatura. E todas as vezes, né, nós fazemos questão de falar que algumas pessoas, alguns profissionais da saúde, teimam em dizer que o conceito para a Organização Mundial de Saúde inclui a questão espiritual. Isso não é verdade, isso já foi tentado, não se conseguiu, se continua discutindo esta questão do espiritual, mas o conceito não é esse, né? E dentro do conceito de da Organização Mundial de Saúde, né, saúde não é apenas ausência de doença. Então nós vamos ver, né, que saúde é algo mais do que doenças, né? E toda doença é um processo, né, ou um transtorno que a criatura vive e que compromete tanto o seu aparelho físico quanto as questões psíquicas da sua vida. Nós, dentro de uma perspectiva mais ampla, falando do espiritual, nós trazemos dois conceitos que a gente acha muito importante. Um conceito é do benfeitor Emmanuel, através de Chico Xavier, que diz que saúde é a perfeita harmonia da alma. E o outro conceito é de um conceito espiritual também, vindo de um orientador chamado Joseph Gleber, que diz que saúde, né, é a perfeita saúde é a real conexão da criatura com o seu Criador. E essa visão mais ampla, ela nos dá a possibilidade de incluir as questões espirituais, as questões ambientais, ecológicas da vida da criatura, e a doença é o contrário, né, momentâneo do que seja saúde. Quando você não está em perfeita harmonia com a lei, né, com a lei do universo, com todo um contexto, você de alguma forma está adoecido. Nós vamos trazer também um outro conceito que a gente acha importante, que é o conceito da terapêutica. Já que nós vamos falar de movimentos para cura, a gente vai envolver várias ferramentas importantes, e ao usar essas ferramentas, nós estamos fazendo uma terapêutica. A palavra terapêutica, ela vem do grego, né? E
ela, né, o terapeuta, dentro da abordagem etimológica, é aquele que conduz a criatura até Deus. Então, dentro do conceito grego de onde vem a palavra, é isto. E para a ciência, o terapeuta é todo aquele profissional, né, ou alguém que tenha uma formação especializada em espiritualidade, porque essa abordagem hoje já é aceita, embora o conceito de espiritual ainda é questionado dentro da OMS, né? Todas essas pessoas são terapeutas, são indivíduos que encaminham o indivíduo doente para a condição de saúde. E a terapêutica são todas essas ferramentas, desde as ferramentas que atuam no campo biológico, passando pelas ferramentas que atuam no campo psíquico ou emocional, e as terapêuticas sociais e as terapêuticas espirituais, que ampliam, né, a forma de ver o adoecimento ou o sofrimento da criatura e que também nos proporciona maior número de recursos para este contexto. Um outro conceito que nós vamos estar falando aqui é sobre o que seja cura. E aí há algo muito mais complexo para o nosso entendimento. É a possibilidade que nós temos de falar de cura de alguém 100% saudável, ela está no campo das ideias e não no campo da realidade. Nós não temos ninguém nesse planeta que está 100% saudável. Algo, seja biológico, seja emocional, seja social, seja espiritual, né, no contexto da própria conexão com o ambiente do planeta, está comprometido e o indivíduo, então, está buscando essa questão da cura. E na nossa abordagem, né, no nosso canal, naquilo que nós temos trabalhado constantemente, o que a ciência chama de cura, a gente chama de autocura. Se o terapeuta é alguém que auxilia o caminho no retorno à saúde, a possibilidade de estar curado, ela acontece pela ação do próprio indivíduo. Sem a participação ativa do indivíduo, não é possível alcançar a cura. Esse processo é um processo de transformação pessoal. Para se ter uma saúde do corpo, o indivíduo tem que ter uma disciplina de cuidados consigo próprio. Não basta uma prescrição. É preciso uma ação. E essa ação, ela advém da própria individualidade. Nós vamos ver que um processo psicoterápico,
ele é uma instrumentação que está coadjuvando a melhora da criatura. Mas os passos, os movimentos para essa saúde mental, eles são dependentes do indivíduo. E em todas as esferas do ser, né, esse ser que nós trabalhamos com ele de uma forma integral, uma forma ampliada, uma forma holística, esse ser, ele é realmente o grande instrumento da sua cura. Ou seja, estar curado é responsabilidade do próprio indivíduo. Nós vamos trazer aqui algumas reflexões sobre condições que levam ao adoecimento.
vezes o que nós fazemos, o que nós pensamos, a forma que nós agimos, não é nossa. É da nossa sociedade, da nossa cultura, da cultura familiar, das experiências que os nossos pais tiveram e que passaram para nós e que marcaram-nos profundamente, e muita coisa a gente faz no automático da vida sem ter consciência disso na vida. Muita gente não tem consciência do mundo. O mundo é o seu umbigo. Eu já ouvi pessoas, infelizmente, proferirem uma frase muito incômoda para o ouvido, né, que diz assim: eu não estou aí para ninguém. O problema meu é só meu, as coisas são minhas, e os outros, que os problemas dele acabem com eles, para que eles não me incomodem e não estejam me atrapalhando na minha jornada. Muita gente não tem consciência do que sente, muita gente não sabe quais são as suas emoções, não sabe o que é medo, raiva, não sabe o que é tristeza, alegria, preocupação, não tem esse conceito e não tem essa capacidade de conviver com isso. Muita gente não tem noção do que está acontecendo com o seu corpo. O que está acontecendo na sua comunidade, o quanto que isso interfere na sua vida. O que está acontecendo no mundo e que é algo que pode se tornar muito perigoso e complexo para a sua vida. Nós estamos no momento, por exemplo, de duas guerras muito focadas, porque guerras não faltam no mundo, que é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e a guerra entre os judeus e o Hamas. Essas guerras, elas têm influenciado muitas coisas. E além daquilo que parece óbvio, por exemplo, a gente tem percebido uma falta de determinados insumos para os laboratórios produzirem remédios fundamentais, primordiais para a saúde básica da nossa sociedade. Por quê? Porque a guerra dificultou o movimento, grande parte desses insumos viajam por navios, e enfrentar esses mares onde a proximidade tem uma guerra, isso leva medo, isso complica a logística, isso encarece o produto e, com tudo isso, a chegada deles fica mais difícil. Então, algo que me parece não ser meu problema, é um problema que pode se tornar um instrumento até de um óbito. Eu tenho que ter essas consciências, todas que eu fui falando, e consciência disso, porque a primeira coisa no movimento de cura é eu ter consciência e eu aceitar que eu estou doente. Quem não está doente precisa de tratamento. Quem não está doente não vai aceitar tratamento. Quem não se sente doente vai burlar qualquer prescrição em que perspectiva for desse indivíduo.
primeira coisa que eu tenho que ter é consciência que eu estou doente. E aqui, né, eu me lembro do primeiro passo dos Alcoólicos Anônimos, que o primeiro passo é o indivíduo se reconhecer no lugar, né, no fundo do poço por causa da sua dependência e reconhecer que há algo superior a ele que ele deve buscar para sair desse estado. Então, a primeira coisa, o primeiro movimento é um movimento de consciência. É um movimento de aceitação. Então, nós vamos ver aí que o movimento, ele, né, através dos passos, para me movimentar, eu dou um passo com o pé direito, um passo com o pé esquerdo. Nós temos 2 passos em cada um desses nossos movimentos. O segundo movimento, né, ele tem 2 passos também, que é a determinação e a vontade. E esse movimento é o movimento da escolha. É o movimento que me traz a questão da responsabilidade. Eu, a partir da minha consciência, eu sou responsável e eu vou fazer uma escolha de buscar saúde ou permanecer na doença. Buscar o alívio da dor ou permanecer no sofrimento. Então, eu preciso de 2 passos. Um é determinação. Eu tenho que fazer um movimento, né, de determinação em mim. Eu quero ser sadio. E isso não pode passar pela conta do desejo, porque o desejo é algo pobre, é algo material, é algo biológico, é importante, mas ele não é a coisa mais importante desse contexto, né? O que eu preciso é ter vontade. E a vontade, ela envolve a minha razão, ela envolve um movimento de saber, de conhecer e de caminhar com certidão, com certeza, para um determinado rumo. Então, esse movimento, ele é bastante importante. Então, não basta aceitar. Eu tenho que escolher o que eu vou fazer. E isso somos nós que determinamos. Somos nós que fazemos isso na nossa caminhada. Nós já falamos sobre vontade. Quem quiser saber mais sobre vontade, nós temos no nosso canal do YouTube, né, Dr. Roberto Lúcio, Saúde Mental e Espiritualidade, várias lives onde a gente fala de alguma forma direta ou indireta sobre a vontade.
E a vontade é uma ferramenta imprescindível para quem quer alcançar a cura. A partir do movimento de escolha de responsabilidade, né, de responsabilização, eu tenho que fazer um novo movimento, que é uma construção e uma mudança de paradigma. Eu vou ter que sair daquele mundinho, daqueles valores, daqueles conceitos que eu me mantinha até então. Então eu tenho que abandonar tudo que eu acredito? Não. Não é uma questão de abandono. É uma questão de ponto de vista onde determinadas crenças elas vão ser colocadas de lado, mas o aprendizado vai servir de experiência. E aí nós vamos renovar essa crença, ou nós vamos ampliar a nossa crença em outras perspectivas, a partir do nosso conhecimento, da nossa disponibilidade, das nossas reflexões. Isso exige uma programação. A partir do momento em que eu proponho a essa mudança, para que eu consiga mudar, eu tenho que fazer um programa. E esse programa, ele envolve 2 passos importantes. Um é a definição das prioridades. Eu preciso definir o que é prioridade na minha jornada. E isso é muito importante. Quem trabalha com gestão, né, com liderança, o conceito de prioridade ele é fundamental para a montagem das estratégias. Há um trabalho de Eisenhower, né? Me falhou agora o primeiro nome desse, né? Que é uma definição do que seja prioridade, do que seja necessidade, do que eu posso deixar de lado, do que eu posso dar para outras pessoas fazerem. E tudo isso é muito importante na caminhada do indivíduo. E o outro passo é a organização, né, do que eu vou fazer, do que eu tenho que buscar, do que eu tenho que colocar na minha vida. Então vocês estão vendo que o movimento de cura, ele não é algo muito fácil de acontecer. Ele exige algo que nós vamos falar de uma maneira mais específica num outro passo, mas ele exige esforço constante da criatura. Ele
exige, né, quando a gente fala de mudança de paradigma, ele exige renúncia. E a gente gostaria de ter os ganhos sem ter que perder nada da vida, na ilusão que isso é possível, esquecendo que tudo na vida tem um preço. E para que eu tenha determinadas coisas, eu tenho que pagar por isso que eu quero ter na minha vida. E muitas vezes o preço é a renúncia. E poucos de nós sabem renunciar de uma maneira ampla. A gente vê muito movimento de renúncia na figura materna em relação à sua prole. A partir desse movimento de mudança de paradigma, nós vamos, por causa das prioridades, por causa da organização, nós vamos ter um novo movimento, que é um movimento de focalização, de foco. Eu vou ter que ter consciência e dirigir-me para um foco que vai ser definido pelas minhas prioridades e pela organização que eu faço nesse movimento anterior de mudança. Para se ter foco, nós precisamos de 2 outros passos: disciplina e persistência. Então, quando eu falo de foco, né, eu preciso ter disciplina. Por que dieta é tão difícil? Por que criar o hábito dos exercícios constantes é tão difícil? Por que hoje o sono das pessoas é tão ruim? É porque a gente não tem foco. A gente não foca nisso e a gente não tem disciplina. Eu falava com uma paciente que se queixava hoje da insônia, apesar dos remédios que ela toma, né? Se ela fazia uma higiene do sono. E quem está nos escutando e que não tem uma noção do que seja essa disciplina, né, essa higiene do sono, nós temos uma live que fala sobre isso especificamente, quando fala sobre estilo de vida e quando a gente fala sobre insônia. Então, o indivíduo, ele não prepara o ambiente para dormir, ele não prepara o corpo para dormir, ele não prepara o organismo, né, os sistemas orgânicos dele para dormir, ele teima em usar telas até a hora de querer fechar os olhos, e essa indisciplina irrita o cérebro e dificulta o asserenamento e a capacidade de dormir. Então, a disciplina é importante, né? Muita gente começa
uma dieta e faz um caminho muito rápido, muito interessante, que acaba logo depois, porque ele não tem disciplina. Ele faz um monte de movimento, ele não consegue focar. Que o problema não é a dieta alimentar, o problema é a educação alimentar. Ele precisa de uma dieta saudável, mas antes de tudo ele precisa ter uma educação alimentar. E essa educação alimentar envolve determinados parâmetros que não nos agradam muito. Grande parte de nós, principalmente os ocidentais, nós comemos por ansiedade, comemos como um mecanismo de fuga diante das nossas dores psíquicas. Outra grande parte come, como diz os endocrinologistas, né, que é uma ingestão alimentar hedônica, só buscando prazer, sem nenhum cuidado com que aquele objeto que dá prazer vai resultar para o corpo e para a vida da criatura depois. E além da disciplina, você precisa de persistência. Porque tem hora que o foco parece que vai desaparecer, tem hora que a disciplina está caindo, e você tem que persistir. É uma insistência constante para que o foco seja alcançado. Nesse caminho, né, o quinto movimento para alcançar a cura, eu chamei de reprogramação. Por que eu coloco esse movimento de reprogramação? Por duas coisas, dois motivos diferentes. O primeiro, que é algo muito comum, é as nossas recaídas em todo esse contexto. Passar a duvidar que a gente é doente, a nossa determinação fica frágil, a gente perde a noção das prioridades da organização, a gente perde o foco pela indisciplina, pela falta de persistência, e a gente tem que retomar, reprogramar tudo isso. E não é uma reprogramação, eu vou fazer de novo igual. Porque não é de novo. É um novo que tem uma experiência anterior. E essa experiência anterior pode ser positiva, mas essa experiência anterior pode ser muito negativa e dificultar esse processo de reprogramação. Por que da reprogramação? O nosso segundo motivo é que às vezes você alcançou um foco. Mas o processo de cura, ele anda paralelo com o autoconhecimento, né? O processo de cura, em determinado instante, aquilo que era o meu foco, eu vejo que tem um foco maior, um foco que me leva mais distante e que é, naquele momento, o mais importante de ser feito. Então eu tenho que fazer uma reprogramação. E essa reprogramação, esse movimento, ele envolve dois passos. Primeira coisa, ele envolve a resiliência, que é a capacidade de conviver com essas coisas cujo embate parece enfraquecer
a nossa estrutura. Essa resiliência, né, ela envolve inúmeros elementos. Mas há duas coisas muito importantes que em espiritualidade tem uma visão mais ampla, mas psicologicamente ela tem um contexto. Existem duas ferramentas muito importantes, que é a fé e a esperança. A fé, que vai desde a fé em Deus, do ponto de vista religioso, até a fé em você mesmo, né? Ter fé na vida que é possível caminhar. Né? E a esperança, que está intimamente ligada com o sentido de vida. Quem tem um sentido de vida, ele é alimentado pela esperança. Então, a reprogramação, ela só é possível porque eu tenho um sentido de vida. Eu tenho algo que eu já construí dentro de mim e que, se eu foco esse algo, ele vai me levar a continuar essa jornada, mesmo que seja numa perspectiva nova, diferenciada de tudo aquilo que eu fiz, mas com o mesmo propósito, que é o propósito de cura. Essa reprogramação, ela exige esforço. O indivíduo vai ter que usar a sua força interior. Ele vai ter que buscar novamente a vontade. Né? Ele vai ter que ter recursos para exercitar a sua disciplina e a sua persistência. Ele vai ter que se municiar de armas, como, por exemplo, a resiliência, para ele poder continuar esse processo. E o último dos movimentos, o sexto movimento dentro da nossa perspectiva de trabalho, é a manutenção. Né? A cura, ela depende de uma manutenção constante de tudo isso que nós fomos falando até agora. Para se alcançar a cura, eu preciso ter consciência, eu preciso da aceitação, da determinação, da vontade, da mudança, da programação. Eu preciso da disciplina, da persistência que me constrói um foco. Eu preciso me reprogramar todas as vezes que eu cair, ou me reprogramar quando tiver vencido uma etapa. E para a manutenção, nós temos também dois passos, né? Que é a vigilância e o compromisso. Eu preciso estar vigilante o tempo todo, porque o tempo todo nós somos convidados a cair em armadilhas e sair da programação que nós fizemos. E o maior sabotador, o maior construtor de armadilhas somos nós mesmos. A gente fica querendo colocar culpa nas pessoas, mas somos nós que gostamos do mais fácil, do mais cômodo,
do mais rápido, do que traz prazer rápido. A gente gosta de todas as propostas que falam de enriquecimento rápido, de recuperar a beleza com facilidade, disso e daquilo outro, né? As pessoas, qualquer dica e regime que qualquer indivíduo coloca nas redes sociais para emagrecer, as pessoas vão buscarem imediatamente. Então a gente tem que ter vigilância, né? A vigilância depende de uma atenção, e a atenção tem que ter clareza do que ela tem que se atentar. Porque eu posso focar em algo que não é aquilo que eu preciso e me perder no processo de construção. E eu tenho que ter um compromisso. Eu tenho que me comprometer. E esse compromisso é comigo mesmo, que eu quero a saúde, e para isso eu tenho que ter atenção a esses passos. Toda essa movimentação é uma movimentação de cura. O terapeuta, ele pode estar ao seu lado. O terapeuta pode até te dar as mãos. O terapeuta pode, em determinados momentos, te fazer mais, te ajudar a levantar. Mas não é ele que movimenta os seus pés. O movimento dos seus pés é o movimento pessoal e individual de todos nós. Então, cura é um caminho que começa pela conscientização, e essa conscientização de se estar doente exige que eu escolha o que eu vou fazer a partir do momento que eu sou informado sobre isso. Nós temos ali uns instantes, eu sei que alguém pôs comentários, eu não consegui acompanhar, não sei se tem alguma pergunta, se alguém quiser colocar alguma pergunta no chat. Estou vendo aqui que são comentários que foram feitos no transcorrer da entrada das pessoas. Lembrando mais uma vez que essa live ela não fica gravada no Instagram. Ela vai, para a equipe que trabalha conosco, que nos dá a possibilidade de estar fazendo esse trabalho com maior propriedade, e eles vão cuidar da edição do vídeo para posteriormente colocar no canal do YouTube. Então, se você chegou agora e não pôde assistir, você vai ter oportunidade num outro momento. Obrigado, Célia, pelo seu carinho, pelo seu incentivo ao nosso trabalho, pela sua presença constante, Obrigado àqueles que se manifestaram, que elogiaram o tema, que elogiaram o desenvolvimento da palestra, da nossa fala. Então, nós lembramos isso. Se você não conhece, vai lá no YouTube, conheça o nosso canal, se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante. Quando você se inscreve, você está dizendo à plataforma que tem pessoas que se interessam pelo tema
e ela passa a divulgar esse tema para outras pessoas que também têm o mesmo interesse. E deixe lá o sininho marcado, porque todas as semanas nós temos alguma novidade. Nós aqui somos gratos a todos vocês. Lembramos que todas as terças-feiras nós estamos aqui trazendo a nossa fala ao vivo, né, com as exceções de alguns momentos de viagem, alguma questão maior de trabalho, mas normalmente toda terça-feira, sempre com um tema diferente, trazendo uma forma diferente de se pensar algumas coisas, focado no autoconhecimento. Né? O autoconhecimento hoje é a nossa preocupação. Quem está nos ouvindo e não conhece, nós temos uma ferramenta, que é uma ferramenta, é um mapa da jornada ao interior. Tem algumas pessoas aqui que conhecem, a Célia participou da nossa jornada com o grupo, foi uma jornada emocionante, uma jornada de contribuição de todos, e que nós trazemos esse mapa, que é uma ferramenta para um trabalho de autoconhecimento. E se alguém de vocês tem interesse em conhecer esse mapa, fazer uma avaliação da possibilidade de fazer essa mentoria, não é um processo psicoterápico, porque ele tem um tempo determinado, é um trabalho em alguns momentos direcionado para ajudar as pessoas. Eu faço um trabalho de inventário com as pessoas, para elas entenderem quem elas são e o que elas não são, embora pareça que seja. E nós vamos trazer ferramentas em que as pessoas podem, no dia a dia, todo o tempo, se utilizar, independente da nossa presença, para melhorar a sua condição. Então, esse é o nosso convite. Quem quiser, vai na bio, no Instagram, tem consultas, entra em contato, marca uma avaliação, nós vamos conversar. Essa avaliação pode ser presencial ou online, né? E nós, então, trazemos esse recurso. Nós também estamos ansiosos para o próximo evento e estamos preparando um evento que possa atender os nossos grupos de uma maneira mais rica. Obrigado a todos que nos acompanharam até agora, obrigado para quem está assistindo o nosso vídeo. Boa noite para os que estão ao vivo, bom dia, boa tarde, para aqueles que possam estar em outro hemisfério, do outro lado do mundo, acompanhando. Às vezes nós temos aí companheiros de outros países nos assistindo, e para aqueles que estão assistindo o nosso vídeo. Um beijo no coração de todos vocês e até a semana que vem.